Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje recebe Marcos Vinícius do Nascimento Gugel. Ele que é bacharel em Biologia Marinha, com mestrado em Biologia Aquática, interessado pelo meio ambiente. Ele ainda é administrador de empresa e bacharel em Direito, além de ter o curso de extensão universitária em Perícia Jurídica Ambiental. Nós vamos falar com ele sobre ecologia e principalmente o que ele tem a dizer sobre a engorda de Ponta Negra, já que, além de ser conhecedor desse tema, ele morou naquela praia por muitos anos. Meu amigo Marquinhos, eu vou lhe chamar de Marquinhos porque é como eu lhe chamo na vida normal. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse ponto de vista tão especial que nós vamos debater, discutir, falar. Eu quero lhe ouvir, claro, e o telespectador também, sobre o que você acha da engorda de Ponta Negra. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Nelson, e bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. Marquinhos, qual o seu ponto de vista sobre a engorda de Ponta Negra? A engorda de Ponta Negra é, vamos dizer, um desejo e uma esperança de todos aqueles que fazem parte da comunidade de Ponta Negra, seja moradores, admiradores, trabalhadores e investidores, no caso, tanto na área da indústria turística como no comércio, de uma maneira geral. Qual é a motivação da existência da engorda? A engorda se faz e se fez necessário já há longos anos. Nós já, de certa forma, até tínhamos dúvida pelo tempo que esperava. E essa engorda se fez necessário porque a ação erosiva do mar, certo? Que é normal, a ocupação da praia já há longos anos, há mais de 60 anos, que acarretou, vamos dizer, e auxiliou nessa erosão, a ocupação urbana. É uma solução definitiva? Não, porque ela depende também de monitoramento contínuo. A parte que deveria ser feita foi feita. Daqui em diante agora é monitoramento e observação para sanar possíveis danos que venham a ocorrer, consequência dessa engorda, da terra ter voltado a seu lugar junto ao mar. Qual é a extensão e a largura da engorda? A extensão foi aproximadamente 4,6 quilômetros e com a largura de 100 metros na maré seca e 50 metros na maré cheia. Ela, enquanto obra, vai precisar de reajustes a curto ou médio prazo? Bem, digamos a reajustes a curto prazo em função já das primeiras consequências terem surgido no primeiro mês, que foi consequência de chuvas superiores a 60 milímetros, causou alagamentos na faixa de areia e chegou a provocar uma certa erosão, principalmente ali junto ao Morro do Careca. Logicamente que o gatilho foi humano, mas esse monitoramento, como eu falei, vai ter que ser contínuo e medidas mitigadoras devem ser tomadas e já estão sendo tomadas. Quais as causas daquela erosão que afetou o Morro do Careca? Chuvas superiores a 50 milímetros, uma vossoroca, que nada mais é do que uma fenda em direção ao mar, provocada por ação humana, porque estava alagado, o pessoal, vamos dizer, não foi de má vontade, foi criar um escoamento, e é o que ocorreu. A água vai, mas leva a terra junto consigo. Você, então, concorda com o planejamento da Prefeitura e dos órgãos ambientais que promoveram a engorda? Totalmente. Tanto a Prefeitura teve o auxílio e fiscalização de órgãos ambientais,
como da empresa que executou a obra foi muito bem executada, porque se ela não tivesse sido planejada em primeiro lugar, projetada e executada, infelizmente nós já teríamos um problemaço com as chuvas que ocorreram. Um exemplo disso é que o declive da obra ela é no sentido interior, no sentido do calçadão, não do oceano. E se fosse ao contrário, nós teríamos perdido uma grande quantidade de areia desse aterro. O maior exemplo disso é que há poucos dias um grupo de amigos estavam num barco lá em frente e disse que não conseguia ver o pessoal na praia, mesmo estando na orla, a maré estava baixa. Por quê? É justamente a borda marinha, ela é superior, vamos dizer, à borda interna. Isso é um exemplo do sucesso do projeto, do planejamento e da execução. Você pode dizer para a gente, se souber, qual foi o custo total dessa obra? Pelo que eu andei estudando, escutando, em torno de 100 milhões de reais. Você poderia dar uma sugestão de como foi que aconteceu esse processo de engorda? Esse processo, logicamente, surgiu da necessidade, em seguida, do planejamento e projeto. E, logicamente, quanto seria necessário de metros cúbicos de terra para fazer essa engorda, o custo, de onde viria essa terra, essa areia, e a compatibilidade dela com, logicamente, a areia da praia, e, posteriormente, feito todo esse levantamento, a execução, que foi escolhida uma jazida aproximadamente 10 quilômetros do ponto inicial. Infelizmente, teve uma mais próxima, mas deu problema logo no início. E a logística foi através de uma empresa holandesa, com sua draga, Elbe, certo? Que tinha aproximadamente 100 metros de comprimento por 15 de largura. Essa draga se deslocava até a jazida, fazia a drenagem da areia com água do mar, colocaria em seus tanques e próxima à praia, dependendo da batimetria, ela em tubulões, chamado de pipeline, transitava em direção à praia. E ali as máquinas da empresa contratada para executar o serviço fazia o nivelamento e também a batimetria em relação à orla marinha, em relação à engorda. Me explique para a gente o que é que houve num certo momento que a areia coletada pela draga não estava dando certo. Isso foi logo no início da obra. Era uma jazida, vulgarmente falando, ali próximo, vamos dizer, o farol de Mãe Luísa, em linha reta. Quem tivesse ali na via costeira, em areia preta, daria para ver ela, vamos dizer, executando o trabalho. Infelizmente, essa areia veio com materiais que não eram condizentes com a granulometria da areia existente e a desejada para fazer a engorda que fosse compatível com a que existia na praia. Então, teve que se partir para outra proposta. Por isso que a areia inicial era mais escura? Não, a areia é mais escura porque ela tem essa tonalidade quando vem. Depois que ela, vamos dizer, perde aquela umidade toda que ela chegou, ela vai, vamos dizer, tornando-se mais alva. E até micro-organismo do bento marinho, ou seja, do fundo do mar, entendeu? Que depois de mortos a gente tem uma formação de muitos seres calcários, entendeu? E outros dejetos orgânicos até. O que é que você achou da intervenção do pessoal técnico nesse processo? Todo o pessoal técnico, eles são altamente capazes de realizar o serviço, certo? É tanto que está aí o resultado, até porque esse tipo de serviço já foi realizado em outras áreas e logo em seguida que eles executaram aqui, já saíram em direção a outro empreendimento. Até porque hoje a ação marinha, com essas mudanças climáticas, é muito grande e se faz necessário. Esse tipo de trabalho já foi executado. O primeiro e mais famoso foi no Rio de Janeiro, ultimamente em Camboriú,
já teve em Recife também, em Fortaleza. É o mesmo processo, então? De engorda, sim, porque nós temos outros processos, mas pelo menos esses que eu tenho conhecimento é através, vamos dizer, do colchão de areia. Certo? Você se considera um ambientalista. Então, como ambientalista, foram mantidos os critérios ambientais e técnicos durante essa engorda? No meu caso, eu acho que sim, porque em Ponta Negra todos conhecem a praia, o Bento Marinho, o subsolo marinho da praia onde nós usamos, ele foi muito pouco atingido ou agredido. E lá onde tinha a jazida, certo? No fundo do mar, a gente percebeu, não vinha organismos vivos. Micro-organismos, lógico, é praticamente impossível. Mas, então, a agressão ao meio ambiente foi a menor possível. Significa dizer que a draga funcionou bem. Sim, tecnicamente bem e ambientalmente bem também, porque se tivesse alguma agressão grave ao meio ambiente, essa licença não teria saído, nem emergencialmente como foi, certo? Isso é uma obra que, vamos dizer, o impacto ambiental, vamos dizer, especificamente no meio ambiente, é muito baixo, mas merece observação e possíveis medidas mitigadoras após a sua execução. Agora, Marquinhos, eu queria saber por que algumas pessoas se posicionaram contra a engorda. Nelson, o papel do ambientalista, logicamente, que tem o técnico e tem o que, vamos dizer, por emoção. Então, sempre vai haver os prós e os contras. E existe uma parte política também, porque, vamos dizer, quem estava executando era a Prefeitura do Natal, vamos dizer, era uma obra da Prefeitura. Já tem um lado contrário. Então, nós vemos, eu que acompanhei, porque tem vários canais acompanhando diariamente, com filmagem e tudo mais. Por exemplo, vou citar um exemplo de um rapaz que disse que essa obra só foi feita por causa dos grandes hoteleiros, porque não começou pelo Morro do Careca. Ora, não começou pelo Morro do Careca, por uma questão de logística. Ali na via costeira, onde foi instalado o canteiro de obra, aqueles tubulões tinham lugar para colocar eles. Se fosse no Morro do Careca, como era que ia começar essa obra? Interditar uma faixa imensa da praia, coisa que não aconteceu. A obra veio crescendo no sentido norte-sul. E à medida que foi crescendo, foi criando toda uma infraestrutura de apoio. Com relação aos empresários e comerciantes, isso, vamos dizer, você tem que ver o lado positivo, que é a quantidade de empregos que gera, de impostos, etc, etc. Então, essa é uma obra que não é para A ou B, é uma obra para a comunidade, principalmente quem mora na praia, de uma maneira em geral, para a cidade, entendeu? Que teve a sua faixa de praia aumentada, para quem vem à cidade, pela indústria do turismo, pode passar mais tempo aqui, por exemplo, em Ponta Negra. Por quê? Porque tem uma praia, vamos dizer, maior agora para acolher e para, vamos dizer, eles ficarem. De que está saindo 1, 2, 3 dias para o litoral norte-sul, que isso é normal, mas o restante ele pode ficar direto em Ponta Negra. Isso é mais recurso, principalmente para a cidade de Natal. Marquinhos, significa dizer que politizaram a questão da engorda? Com certeza absoluta. Ela foi toda. Tanto que nos outros estados não teve, vamos dizer, esse atraso geral da obra. Infelizmente, a obra foi retardada nessa fase mais de 2024, certo? Em função apenas de detalhes que, vamos dizer, tão pequenos, que são insignificantes e não justificavam o atraso. Mas, infelizmente, no fim, tudo se resolve. A gente volta já, porque o programa é bem rapidinho e já terminamos o tempo do nosso primeiro bloco. Ok. Não saia daí. Voltamos em seguida para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire.
Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, que é uma moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E mais uma vez eu renovo os agradecimentos a você, Marquinhos, porque aceitou o convite de participar desse bate-papo que a gente está tendo e você expondo o seu ponto de vista sobre uma realidade que aconteceu em Natal recentemente, que foi a engorda de Ponta Negra. É um prazer, principalmente quando a gente tem conhecimento do assunto. É verdade. E você, como ambientalista, tem suficiente tirocínio para expor seus pontos de vista. Agora, a formação das valas que aconteceram com a caída de chuva, o que é que você tem a dizer disso? Como eu falei anteriormente, essas valas, no primeiro momento, foi uma causa, a meu ver, pelo que eu vi, pelas primeiras imagens, foi uma ação humana. Já essa última agora, dessa chuva enorme que houve aqui, essa, de certa forma, foi consequência, assim, a meu ver, em parte da primeira, certo? Então, o que tem que ter é monitoramento e medidas mitigadoras para isso não continuar acontecendo. Logicamente que a prefeitura tem que executar um projeto de drenagem superior que existe, porque esse está já subdimensionado de acordo com o tempo que existe. O crescimento urbano foi maior do que o da drenagem fluvial. E para não comprometer, até onde eu sei, já tem um grupo de técnicos, de engenheiros, estudando qual é a melhor maneira de lidar com esse problema, que é o problema da drenagem fluvial quando ela chega à praia. As caixas de dissipação são importantes? As caixas de dissipação, elas são importantes na medida que elas servem para justamente diminuir o impacto da água lá embaixo. E elas, vamos dizer, resolvem em parte esse problema. Elas, vamos dizer, diminuem a energia, quebram a energia, mas não são a solução final para o problema. Outras medidas têm que ser tomadas, porque senão toda vida que houver uma chuva grande, superior a 60 milímetros, vai causar aquele problema. E corre um risco, algum dia, de causar um problema muito maior. Então, o que é que está ocorrendo? Possibilidade 1, 2, 3, 4 ínfimas, como tubulões entrando pelo mar, vamos dizer, áreas drenantes antes da área chegar lá, drenantes naturais, vamos dizer, lagoas para diminuir o volume de água que vem de cima do bairro todo, porque ali absorve quase toda a água que vem do bairro de Ponta Negra. Então, está se vendo a melhor maneira, apesar do tempo ser curto, mas para esse, vamos dizer, inverno, a gente pode até mitigar, mas não vai resolver o problema. Mas a gente vai ter um ano para resolver esse problema. Definitivamente, isso merece um monitoramento contínuo, até que chegar à conclusão, não, agora está resolvido. Então, esse acompanhamento é definitivo. Definitivo. Tanto dessa parte de drenagem tem que ser, como da própria engorda em si.
A erosão que está sendo causada, que vai continuar sendo causada pelo mar, a velocidade dela, a intensidade dela e o que é que se pode fazer para ir resolvendo. Esse é o que se chama de monitoramento contínuo. Quem participou desse planejamento técnico que envolveu, deve ter envolvido engenheiros, etc., técnicos? Lógico, teve técnicos da prefeitura, teve uma empresa que foi contratada, inclusive teve até informações que ela já fez projetos aqui, entendeu? Projetos anteriores, né, no caso de praia, e sem deixar de também parabenizar o pessoal dos órgãos ambientais, tá? A nível de CNMURB, IDEMA, entendeu? Como, vamos dizer, a própria área jurídica que chegou a um determinado momento que viu que a obra teria que ser executada. Uma outra pergunta que eu preciso lhe fazer. A degradação da faixa de areia pode comprometer o calçadão? Essa erosão, ela não chegou a comprometer totalmente? A resposta é sim. Por quê? Porque foi criado aquele colchão de pedra no entorno de toda a faixa da praia de Ponta Negra. Por que ele foi criado? Porque a erosão chegou na calçada, certo? Teria que ser feito, porque se não fosse feita aquela obra naquele momento, a erosão teria chegado na rua ali e, consequentemente, nas edificações, nos imóveis, casas, hotéis, etc. Tal. Então, aquilo no primeiro momento foi útil e extremamente importante. Como existe aquele tipo de obra em outras partes do litorais feito pelos moradores de casa na orla marinha. Não foi uma obra governamental como foi feita aqui. Ela foi ótima, inclusive hoje pode-se dizer que é um complemento até da engorda. E um fato que eu tinha esquecido de dizer, só não foi pior justamente porque a drenagem fluvial estava atrás das pedras. As pedras ali, elas já quebraram a energia da água que descia. Então, graças a Deus, ela ficou alagada. Mas se aquilo fosse da maneira que era, a tubulação ali aberta, aquela bocona, como a gente chama, fatalmente teria acontecido em cada rua daquela onde tem uma drenagem fluvial descendo, estava aberta em direção ao mar. Uma outra pergunta que eu tenho que lhe fazer, Marquinhos, é sua visão, seu ponto de vista sobre o impacto, se é favorável, se não é, para o nosso turismo. Qual é o seu ponto de vista? Extremamente favorável. Até porque um tipo de obra como essa, ela retém, como eu já falei, o turista, né, mais tempo na praia de Ponta Negra, como na própria parte estética de beleza da praia é outra coisa. Você chegar numa praia que você pode caminhar, tem espaço para ficar, entendeu? De que é uma praia como estava, infelizmente, o uso da praia, vamos dizer, durante o dia, a metade do dia você usava e a outra metade você não podia usar, porque ela estava tomada pelo mar. Agora não. Vou usar o termo 24 horas do dia, sem ser as 12 horas, você pode usar a praia. Então, isso, para o turista, é um convite. Venha que eu estou aqui, você pode ficar aqui. Agora, houve, num certo momento, o acúmulo de resíduos. Qual o impacto desses resíduos no tráfego em Ponta Negra? Esses resíduos foram provenientes do fundo do mar, do vento submarino. Eles são resquícios de algas calcárias que elas são abundantes em todo o litoral brasileiro, em particular aqui no nosso estado. Então, quando a draga estava executando seu serviço de aspiração, esses rodólitos, que nada são fragmentos calcários, de CaCO3, eles vieram junto. E, de acordo com o seu volume, eles são um incômodo para quem está caminhando, trafegando na praia. Qual é a solução? São medidas mitigadoras, a principal delas é o que a prefeitura já está usando. Existe uma máquina que ela retira a areia, peneira e joga novamente, porque ela retira aquilo. Os rodólitos são importantes na ecologia de uma maneira geral, por quê?
porque eles retiram o carbono da atmosfera. O excesso de carbono que nós jogamos todo dia, eles são dos dissipadores. Então, através do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, pronto, eles prestam, vamos dizer, a sua colaboração no meio ambiente do planeta e nos ajudam, mas se tornam impróprios para, vamos dizer, quem usa a praia. E isso está sendo resolvido e vai ser resolvido, e já foi resolvido em outros cantos, e continua também sendo executado o trabalho como aqui. Mas andaram dizendo que aquilo ali era outra coisa. Muita gente, vamos dizer, mas isso é por falta de conhecimento. Vou usar o termo técnico, que eram corais, que eram isso, que eram rochas. Não é nada disso. Aquilo são resquícios, como eu disse, de água, são, não vou dizer matéria orgânica, que é carbonato de cálcio, mas de seres vivos vegetais, que são as algas marinhas, que são abundantes no nosso litoral. E que não tem nenhum problema de poluição nem nada. Pelo contrário, eles só nos ajudaram, vamos dizer assim. Significa dizer, então, que essa engorda foi benéfica? Com certeza, principalmente no fator de restauração da faixa de praia, nessa extensão toda de 4,6 quilômetros. O que vai implementar uma nova rapidez no desenvolvimento do nosso turismo? Com certeza, vai haver um aumento gradativo, como já está acontecendo. Nesse primeiro momento, nesse primeiro verão, vamos dizer, logicamente que a mídia, de uma maneira geral, mostrou, e ainda está mostrando a nível de canais que existe, YouTube, você pode ver todo esse processo e através da própria indústria do turismo que divulga e divulgou. Que beleza! Que beleza! Tem gente agradecendo. Tem gente agradecendo. E, inclusive, os próprios turistas deverão agradecer no futuro próximo. Uhum. É o meu ponto de vista. Qual é o seu? É o mesmo. Logicamente, é como eu disse, agrega mais turistas na cidade, traz mais turistas para a cidade e, o que é mais importante, os próprios moradores da cidade, do bairro em particular, estão agradecendo o que foi feito, os comerciantes que trabalham na orla, os que estão, vamos dizer, justamente ali do calçadão para trás, esses, até onde eu sei, estão, vamos dizer, em negociações de conversa para a prefeitura, justamente para essa parte urbanística agora, ter, vamos dizer, uma evolução, ter um projeto que condiza com a praia. A praia não é a orla só, o colchão de areia. O que está para trás é tão ou mais importante, porque aquele é quem não recebe. A praia, o que é que nós fazemos? Nós vamos à praia, nós caminhamos, tomamos banho, bebemos alguma coisa, mas quem nos agrega, quem nos recebe mesmo é do calçadão para trás. E esse tem que haver um tratamento especial da calçada para cima. Que beleza. Marquinhos, vou renovar os agradecimentos por você ter aceitado participar desse bate-papo tão esclarecedor, e eu passo a palavra para você se despedir do telespectador e da telespectadora. Bem, eu agradeço em primeiro lugar a você e espero para aqueles que estão nos assistindo que eu possa ter transmitido algumas informações que sejam úteis, porque normalmente tanto vem as informações que são técnicas, que são claras, como vem aquelas outras que são fake news. Isso aí eu vi demais. Como eu citei um exemplo aqui ou outro, mas não corresponde à realidade. Muito obrigado a você, Marquinhos, por ter aceitado esse convite. Eu renovo os agradecimentos e quero agradecer também pelas colocações que você fez, tão esclarecedora para todos nós. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é bom, é Esterbom.